Senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Queria, antes de mais, agradecer à Liga dos Bombeiros Portugueses, da pessoa do Sr. Comandante Jaime Marta Soares e dos demais representantes aqui presentes, a disponibilidade para aqui virem dar o seu contributo aos nossos trabalhos. Este grupo de trabalho foi constituído por iniciativa da Sra. Presidente da Assembleia, naturalmente que muito associada ao ano difícil que em matéria de fogos florestais o país viveu em 2013, e tem como objetivos identificar eventuais constrangimentos legislativos que exijam da Assembleia a intervenção atualizante ou inovatória, corretiva nesse domínio, mas também identificarmos um conjunto de medidas que se entenda adequadas, ambas, quer as legislativas, quer as medidas concretas, que se possam recomendar ao Governo para tornar mais eficaz a prevenção e o combate aos incêndios florestais. Tivemos de ser seletivos relativamente às entidades a ouvir aqui diretamente, porque o tempo não nos permite também alargar excessivamente este tipo de diligências, mas naturalmente que a Liga era uma entidade, pelo papel que tem nesta matéria ao longo de muitos anos, e as pessoas que a integram, não podíamos deixar de ouvir. Para nos dar, dentro destas balizas e destes objetivos, a sua opinião e transmitir a posição da Liga, eu dava a palavra ao Sr. Comandante Jaime Marta Soares. Sr. Presidente da Comissão, meu ilustre amigo deputado Guilherme Silva, demais senhoras e senhores deputados, uma saudação muito amiga e muito respeitosa por parte da Liga dos Bombeiros Portugueses, e dizer-lhes que é com muita satisfação e com muito sentido de responsabilidade que estamos aqui perante esta Comissão da Assembleia da República, que saudamos a sua existência e acreditamos que serão dados passos, depois de ouvir, com a preocupação que têm tido, que poderão permitir concluir algumas situações, muitas, que são preocupantes e há necessidade de ultrapassar. Muito obrigado, pois, pelo convite para estarmos aqui. Sr. Presidente, se Vossa Excelência me permitisse, eu entregava-lhe já dois documentos, que um documento é fruto do trabalho que tivemos todos os responsáveis por bombeiros portugueses, e ouvindo também desde a base, sobre os fogos florestais de 2013, mas inclui aí também as preocupações de muitos anos anteriores, que se porventura têm sido devidamente tratados, não teríamos chegado a muitas destas situações. E também o regulamento do Fundo de Proteção Social do Bombeiro, não querendo eu com certeza, nem nós desviarmos daquilo que nos traz aqui, mas com certeza sabem que ouvimos algumas coisas que aqui foram ditas, que são preocupantes e que não podemos deixar de dar também resposta perante aqueles que efetivamente aqui estiveram e nos antecederam, se bem que nós não nos deixamos conduzir por aquilo que possam, alguns dentro dos seus conceitos, mesmo desconhecendo as realidades, mas também não podemos deixar passar algumas situações que são acusações que têm que ser efetivamente provadas, porque senão vamos aqui sempre a brincar às instituições, às entidades, e disso que apetece dizer, e passam impunes mesmo perante afirmações que são gratuitas, mas que têm um conteúdo de alta responsabilidade, e por isso as pessoas têm que ser responsabilizadas por aquilo que efetivamente eles dizem e fazem. E este documento que aqui trago, poderia, se Vossa Excelência permitir, só a introdução deixa o que são os nossos pontos de vista. E referia neste aspecto, os acidentes florestais de 2013 foram os mais graves e complexos desde que há registro destes incidentes. Nunca em período tão curto e em condições climatéricas tão adversas estiverem em risco tantas pessoas e bens que, como em muitos casos, os fogos não pouparam, como foram os infelizes acontecimentos tanto de 18 bombeiros e do Presidente da Junta de Freguesia de Queirã, que vieram a falecer, bem como muitos outros que ficaram também com ferimentos muito graves e vários feridos ligeiros. Já foi dito inúmeras vezes, mas nunca é demais afirmar, que nenhum bem material vale a vida de um homem ou de uma mulher bombeira, mas o fogo não tem, nem nunca terá, conta essa realidade. É preciso, é necessário, é fundamental criar condições a montante para que tal não suceda
e se repita. E essa função não depende dos bombeiros, outros sim de uma floresta bem cuidada, tratada e adaptada às novas realidades, nomeadamente tendo em conta as condições climatéricas. Essa função passa sobretudo por uma prevenção estrutural permanente, fora das épocas com maior incidência de fogos florestais. Exemplos: realização de fogos controlados, plantação de espécies autóctones, concretizar o mosaico florestal. Estes são, entre muitos outros, objetivos que se impõem serem rapidamente implementados. Uma floresta limpa, planeada e ordenada e permanentemente vigiada é fundamental para contrariar a propagação dos incêndios florestais. Há ainda um fator primordial, prioritário e urgente, que é a elaboração do cadastro da propriedade florestal. Sendo essa uma importante premissa, existem outras que procuramos elencar através deste documento, que em sede de discussão alargada vamos tentar melhorar. Ninguém pode ter a veleidade de pensar em erradicar definitivamente os incêndios florestais. Podemos, no entanto, e sim, aprender com os erros cometidos e procurar criar condições todos os dias para melhorar o que consideramos ter sido no passado menos bem conseguido. Este trabalho, com base no relatório do nosso Conselho Nacional Operacional, foi inicialmente apresentado no Conselho Executivo da Lisboa Portuguesa, a fim de recolher contributos das federações distritais, de forma a elaborar uma análise rigorosa do dispositivo de combate aos fogos florestais da ECIF 2013. Apesar de muitos constrangimentos próprios de uma estrutura organizacional como a nossa, os bombeiros portugueses eram provas cabais da sua capacidade e competência, defendendo até a exaustão e com sacrifício da própria vida os bens e haveres das populações. Façam o número de ocorrências e as condições em que se envolveram, estamos certos que não fora a grande capacidade dos bombeiros e o país teria a lamentar muito mais perdas de vidas e de haveres. Conclui-se que sempre que se entenda necessário proceder à elaboração de inquéritos ou relatórios, devem as equipas técnicas constituídas para o efeito ter obrigatoriamente na sua composição um ou mais representantes ali dos bombeiros portugueses, em competência e especialização, com competência e especialização das matérias a inquirir. É certo que o DECIF 2013 contempla no seu dispositivo o maior número de recursos humanos, meios terrestres, aéreos e equipamentos, algumas vezes reunidos. Contudo, não foi isento de erros e falhas que urge corrigir, de forma correta, concreta, objetiva e urgente. Nesse sentido, contemplamos um conjunto de propostas que, a serem acolhidas, contribuirão substancialmente para que tais erros não se repitam. Na persecução dos objetivos prospectivos, salienta-se da possibilidade da criação de equipas de sapadores florestais no âmbito das associações humanitárias de bombeiros, bem como da instalação do Observatório Nacional para os Fogos Florestais. Ao mesmo tempo que este documento é observador, analítico e crítico, também por isso lhe competirá apresentar propostas concretas e objetivas, contribuindo desta forma para uma acentuada melhoria na construção da ECIF 2014. Depois temos por aqui fora um conjunto de situações e que tem a ver com tudo aquilo que muitas vezes tem implicações na possibilidade das estruturas dos bombeiros poderem responder ainda melhor. Mas para isso os poderes instituídos, poder central, poder local e também a própria Assembleia da República, a Casa das Grandes Decisões, de terem em linha de conta um conjunto de situações e de legislação que é importante não se andar a arrastar meses e anos pelos corredores ou pelos gabinetes das várias entidades. Porque alguns deles, como ainda hoje temos presentemente, que a legislação essa, se for rapidamente produzida e depois não tiver que, claro que tem que seguir os seus trâmites normais, mas que possa ser feita de uma forma mais expedita, atendendo aqui o socorro às pessoas, não tem tempo de espera, tem que ser ao milionésimo de segundo, e as pessoas têm que estar devidamente preparadas para poder responder, não só em termos de recursos humanos, mas também de equipamentos que alavanquem uma boa prestação e uma boa qualidade de serviços. É isso que Portugal precisa. E eu quero dizer aos senhores deputados, ao Sr. Presidente, aos senhores deputados, e passe, porventura, o exagero, não tem vaidade, tem antes a consciência que coloco nas minhas palavras e no sentido que tenho em relação à responsabilidade que tenho a assumir quando digo isto. Portugal tem recursos humanos com conhecimentos aprofundados no combate aos fogos florestais, que é o caso que aqui estamos a falar, e correspondem só a cerca de 6% da atividade dos corpos de bombeiros, dos melhores que há na Europa e no mundo. Comparem-se o Chile, a Espanha, a Austrália,
Califórnia e muitos outros países que efetivamente têm incêndios, também como em Portugal, vejam-se as quantidades enormes incomparavelmente superiores de hectares ardidos, de vidas perdidas, de materiais, de tudo perdido, de património perdido, e portanto comparem efetivamente e vejam que esta estrutura, que assenta essencialmente em 231 associações de corpos de bombeiros voluntários como sustentáculo do voluntariado, e tem 31 mil homens ao serviço, sempre do ativo, e com mais cerca de 30 mil que estão no quadro de reserva, no quadro de honra e no quadro de um quadro de especialistas que desejamos, e que um documento que já foi aprovado por todos os parceiros, negociado por todos, e que efetivamente já está aprovado em Conselho Nacional de Bombeiros, esteja a arrastar-se há meses para ser publicado, e que um simples que não tem custos para o Estado, que permite que muita gente que efetivamente é especialista na matéria não possa entrar nos corpos de bombeiros para fazer a sua prestação de serviço, desde os engenheiros, os médicos, os sapateiros, os pedreiros, toda a gente. Portugal não tem crise de voluntariado. E é preciso, efetivamente, também, deixo este apelo aqui, Sr. Presidente, criarem incentivos ao voluntariado. Os bombeiros não querem que lhes dê nada de subsídios, nem o que quer que seja, mas incentivos ao voluntariado. E que estes problemas que têm acontecido do IRS, de uns pagam, outros não pagam, e como é que é possível não se analisar bem estes assuntos, como em relação a um tempo que lhes davam de usufruir, pagando uns anos de reforma não antecipada, mas que efetivamente teriam em cada 4 anos 25% pagando para a sua reforma, porque não podemos esquecer que Portugal, se quiser comparar, o exercício da função de bombeiro é de risco e é de todo, seja profissional ou voluntário. O que os diferencia é o salário ou a farda que envergam, mas o sentimento e a nobreza da prática de socorro é igual. Mas Portugal, veja que o seu principal agente de proteção civil, na ordem de 90%, assenta nestas estruturas de associativismo e voluntariado. E hoje, voluntariado não é sinónimo de amadorismo. Os bombeiros portugueses aprendem para saber, porque sabem que é preciso saber para salvar. Há formação, há conhecimento, há hoje das técnicas mais apuradas naquilo que é necessário para preparar uma mulher e um homem para, na área do socorro, saberem o que estão a fazer. Mesmo toda esta especulação que houve, e durante os fogos florestais de 2013, infelizmente, desde 1980, que há uma média de 7, 8 mortes por ano. Este ano foi mais dramático, foi de uma forma muito complicada. Nós queremos trazer isso para zero. Ninguém negligencia a vida. Os bombeiros são esperança de vida, não são esperança efetivamente de morte. E sabem que se não estiverem bem preparados, eles não podem fazer chegar bem o socorro às pessoas que precisam dele. Por isso eu quero deixar aqui que os relatórios já os analisámos todos. Nenhum diz concretamente que o bombeiro foi negligente. São as circunstâncias do momento. Aqueles jovens que morreram no Caramulo, quando lá chegaram ao local onde estavam, o incêndio estava a mais de 2,5 km de distância. O incêndio em frações de segundo pode saltar a quilómetros de distância, pode rodear as mulheres bombeiros. É a natureza zangada e o homem não consegue ultrapassar, combater e tem muitas vezes se sobra perante ela, mas não é por falta de conhecimento, nem por uma atitude suicida, em que efetivamente andaram no teatro de operações. Mas, Sr. Presidente, para aligeirar e para poder andar rápido nesta questão, há que, e apelo à Assembleia da República, que há uma circular financeira que define todos os anos determinado valor. E apesar do Ministério da Administração Interna, nestes 2 últimos anos e meio, ter com a Liga dos Bombeiros Portugueses e para os bombeiros portugueses um tratamento que nós já não víamos desde sempre, em nenhum governo, e eu não estou aqui com sectarismo nem partidarismos, dos vários governos ao longo dos anos, nenhum, em termos de Ministério da Administração Interna, soube entender, dialogar, tratar, procurar ajudar a resolver os problemas através do diálogo, da discussão, de negociações rígidas, muitas vezes bater com a porta e virar com as costas e não se continuarem as negociações, mas até o bom senso vir ao de cima e entendermos que esta estrutura hoje pode não estar e não está, ainda está muito aquém daquilo que se pretende, mas sabemos que há preocupação de encontrar os caminhos para ultrapassar as dificuldades. O dispositivo, isto é uma coisa impressionante.
o dispositivo de combate a fogos florestais 2013 foi o melhor e mais bem trabalhado e composto dispositivo que alguma vez existiu em Portugal. Em recursos humanos, em viaturas, em aumentos da circular financeira, em financiamentos. E por isso nós não podemos arranjar aqui os bombeiros, qualquer tipo de bode expiatório não arranjam. E é uma preocupação constante de que isto vá para diante. Mas a circular financeira não chega, nem é aquilo que nós pretendemos. Nós pretendemos uma lei de financiamento das associações e dos corpos de bombeiros em Portugal. Nós queremos a tipificação dos corpos de bombeiros ao nível municipal. E nós queremos, de uma vez por todas, que seja implementada a taxa municipal de proteção civil, que é uma competência das câmaras municipais. As câmaras municipais têm a sua autonomia, que nós respeitamos. Os bombeiros só pedem a que as câmaras municipais, se têm algumas dificuldades financeiras, e têm muitas, que não lhes permite muitas vezes ajudar mais os seus bombeiros, porque em termos de financiamento as câmaras municipais financiam muito mais que o próprio poder central, portanto, mas que essa sobrecarga que tem, e hoje também mais impostos em cima das populações, é complicado. Mas uma pequena e diminuta taxa municipal de proteção civil pode efetivamente ajudar a resolver, não na totalidade, mas minorar as finanças dos corpos de bombeiros, porque é um problema. A sustentação financeira é um problema, mas não pensem, senhores deputados, que a Liga dos Bombeiros Portugueses vem para aqui com situações miserabilistas ou que vem para aqui a fazer caridade. Nada disso. A Liga dos Bombeiros Portugueses entende que deve ser feita uma lei de financiamento e que se procurem, e adiantamos estas questões, que se procurem efetivamente iniciativas nesse sentido, para que nós possamos efetivamente ter a ferramenta adequada à prestação dos nossos serviços. Este documento, Senhor Presidente, contempla tudo das nossas preocupações e nessa circular financeira, por exemplo, nós recebemos uma percentagem, se isto cabe na cabeça de alguém, os combustíveis. Nós pagamos combustíveis por valores da bomba, que me paga toda a gente. Quando se negocia pode ter 6, 7, 8 cêntimos a menos. Mas a circular financeira só nos pagava 1,10, 1,15, 1,20. Até os bombeiros andam a utilizar o combustível, gastam o combustível, não o levam para casa, não devem ter pelo menos o direito de receber o combustível pelo preço que custa, que o pagam. São estas pequenas situações que gostaria de lhes dizer que também já não acontecia há muitos anos. As despesas dos fogos florestais deste ano 2013, as despesas extraordinárias estão todas pagas. Os senhores deputados podem dizer assim, mas este indivíduo está aqui a fazer campanha pelo governo, ou o que é que ele está a fazer? Nada disso. Estou a dizer é que pela primeira vez houve sensibilidade para as nossas dificuldades, e apesar de não estarem todas resolvidas, as questões de nós subsidiarmos a própria estrutura do governo, depois estávamos à espera de um ano para o outro, algumas eram pagas no ano seguinte. Este ano chegou a final de novembro, os corpos de bombeiros estavam todos ressarcidos das despesas que tiveram com os fogos florestais. Senhores Presidentes, senhores deputados, a estrutura de comando da ANPC, temos que efetivamente ver e fazer com que se faça em todo o mundo. Proteção civil não é comandamento. Proteção civil é coordenação. A lei de base da proteção civil tem que ser alterada neste sentido. O comandamento começa e acaba nos galões do comandante. A proteção civil coordena, porque da proteção civil somos todos nós. A proteção civil começa em cada um e em todos nós. E nenhum de nós é comandante, nem somos comandados por ninguém. Admitimos participar em uma estrutura que seja coordenada, porque desde o Sr. Primeiro-Ministro, desde quem depois vem por aí abaixo, conforme os patamares de responsabilidade, mas deve ser coordenação, como qualquer comandante distrital não é comandante nenhum, é um coordenador distrital e, portanto, entendemos que a estrutura de comando tem que ser alterada, como também, senhores deputados, Sr. Presidente, senhores deputados, criou-se um comandante operacional municipal. Não são mais do que comissários políticos, dos senhores Presidentes de Câmara, eu sei do que estou a falar. E, portanto, mesmo que os senhores Presidentes de Câmara me queiram efetivamente tratar mal, que não gostarem do que eu estou aqui a dizer, eu assumo as minhas palavras. Pode, quando muito, ser coordenador municipal, porque essa atividade de comandar a quem? Comandar o comandante dos bombeiros,
comandar os bombeiros. Não, uma estrutura política tem que ter um órgão coordenador, não pode deixar de o ter, como antigamente havia o vereador da Proteção Civil. Se não querem que seja um senhor vereador, terem um funcionário especializado, sim senhor, com curso da matéria, mas ser coordenador municipal, nunca comandante operacional municipal. Tive grandes discussões sobre esta matéria. E foi só por uma questão de teimosia de um senhor ministro, pessoa que eu respeito e quem sou muito amigo, mas que até aceitou as propostas todas da Associação Nacional de Municípios em relação à Comissão Municipal de Proteção Civil, aceitou todas as nossas propostas, mas fez efetivamente cavalo de batalha desta do Comandante Operacional Municipal. Por isso é que em Portugal praticamente haverá 30% ou 40%. E que se vierem a meter mais, pesquisem, mandem analisar das razões objetivas porque é que efetivamente isso acontece e do interesse que possa ter o Comandante Operacional Municipal. Equipas de intervenção permanente, EIPs. As EIPs são equipas especializadas de intervenção. Nós entendemos que são precisamente mais 100 no país. 50% é pago pelo Governo, 50% é pago pelas autarquias. São equipas que estão em permanência e que saem ao milionésimo do minuto para todas as atividades. Nós não podemos esquecer que os fogos florestais em Portugal são só no máximo 7% da nossa atividade. Fazemos 93% de outra atividade. Dão mais nas vistas, abrem as televisões, vendem mais programas de televisão, é mais espetacular, oferece mais perigos, mas efetivamente entendemos que estas equipas devem ser reforçadas no mínimo de mais 100 que já fariam a cobertura do país e que dão bons rendimentos. Podemos poupar dinheiro noutras coisas. Não se justifica os jipes da Guarda Nacional Republicana nesta atividade. Não queremos que possam ser extintos na totalidade, que haja uma equipa aí 60 ou 70 para os compromissos internacionais, para altamente especializados em determinada área, são necessários, devem ficar. Agora, nesta atividade, não são necessários. Efetivamente, vieram até criar alguns problemas, porque de momento, para os jipes, houve tudo quanto havia de bom, equipamentos de individuais de tudo, viaturas de tudo, e sabemos também que a própria GNR não vê com bons olhos a existência desta estrutura. E por isso, entendemos que ficando uma equipa, 60, 70 homens, 80, para compromissos internacionais e para determinadas estruturas especializadas, que efetivamente mas devem ser extintos, e esse dinheiro pode ir para aquelas. Portugal não tem falta de voluntariado. Hoje os quartéis de bombeiros são escolas de formação. Hoje há competência e profissionalismo no exercício da função. Claro, não há bela sem senão, nem tudo é perfeito nos bombeiros portugueses, mas em comparação, Espanha está a querer copiar o nosso modelo de estratégia operacional. Não tenham, já várias vezes, até das regiões de Espanha, principalmente da Galiza, chegaram a vir a Portugal para querer copiar o nosso modelo. Só que a solidariedade, o humanismo, eu diria, a entrega, a dádiva, a cidadania ativa não há em todos os países como há em Portugal. Portugal é um povo, e os bombeiros são emanação desse mesmo povo, com valores de solidariedade e de humanismo. Por isso é que há, em Portugal, tantos milhares de mulheres e homens que se disponibilizam para ser bombeiros voluntários. No total ainda se mantém 60 mil. Como se chama isso? No recenseamento estão 31 mil. E está todos os dias atualizado o recenseamento. E todos os dias vemos nos quartéis de bombeiros até os cadetes, grupos e grupos de crianças, 14, 15, 16, 17, 18 anos, sempre a engrossar, efetivamente, dentro de uma perspectiva de que sabem que têm que ter muito sacrifício, sofrerem muito para o exercício daquela função, porque o exercício de função de bombeiro é de alto risco. A prevenção estrutural. As ações de combate são invariavelmente condicionadas por atividades incipientes, atividades de prevenção estrutural, vigilância, detecção e fiscalização. Existe de imediato uma prevenção estrutural adequada às novas agências, depois com um apontamentozinho desenvolverei mais isto. Os GALF devem desempenhar um papel na época antes do período crítico e antes da incidência dos fogos florestais. As FEB são estruturas que são dos bombeiros portugueses. Têm que ser muito melhor apresentadas. Não podem ser uma guarda pretoriana.
têm que efetivamente ser aproveitados e bem aproveitados, rentabilizados. São originários dos bombeiros, mas não estão a ser colocados estrategicamente no terreno que devem ser, e por isso têm um custo muito pesado em relação à eficácia que têm tido. Os bombeiros portugueses, fruto da questão da coordenação, entendem que, na sua organização, integrados na Autoridade Nacional de Proteção Civil, e isso já vem desde o Serviço Nacional de Bombeiros, entendem que os bombeiros devem ter uma direção nacional própria, como tem a PSP, a sua Direção Nacional de Comando, mas nós não queremos sair, nem podemos, dentro da estrutura da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Mas dentro dessa estrutura, a nossa Direção Nacional tem que ter autonomia, tem que ter um conjunto de regras que ela tenha uma ligação direta com os bombeiros, porque a Proteção Civil é o chapéu no seu todo, mas a Proteção Civil é muito ampla. Tem a PSP, tem o Exército, tem a Marinha, tem a Força Aérea, tem todos. Deixem-me dizer-lhes isto, senhores deputados, senhor Presidente, que a estrutura da tutela não comanda nem a Marinha, nem o Exército, nem a Força Aérea, nem a Guarda Nacional Republicana, nem os salvadores florestais, nem os serviços florestais, nem muitos mais, o INEM e outros. E são estruturas que fazem parte da estrutura diretamente do Estado, são pagas pelo Estado. Os bombeiros, que são das associações e das câmaras municipais, são os únicos que são tutelados e que efetivamente têm que estar debaixo da tutela, da alçada estrita e diria, apertada da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Não pode ser. Nós queremos estar na estrutura da Proteção Civil, como um agente de Proteção Civil, mas queremos a nossa própria direção nacional. E aquilo que apresentamos aumenta a operacionalidade e diminui os custos da atividade. Com os CADIs, como era no passado, com os CADIs, são nas 5 regiões, porque pensou-se os municípios e muita gente de transferir a competência da Proteção Civil para as CIM, para as novas comunidades, mas as novas comunidades são espartilhadas por municípios e não tem eu diria, uma aproximação de interligação em termos operacionais como tem o distrito no seu todo. Não sei se pelos muitos anos de história dos distritos, dos bombeiros terem as suas federações distritais, de tudo isto ser por agrupamento de distritos e que agora se articulou de uma forma diferente e se fez os CADIs e, portanto, a nossa intenção é que os CADIs funcionem em termos regionais, diminuir e ficar só um CODIS, um coordenador por distrito, e aproveitar e potenciar as zonas operacionais e os comandantes operacionais de zona, como foi no passado, que deram resultado, criar legislação que responsabilize ainda mais os comandantes dos bombeiros, criminalmente, criar legislação também dentro do possível, que possa fazer com que um comandante de bombeiros não entre agora, saia 3 anos depois. Tenho que efetivamente criar legislação que permita garantir e potenciar, em termos de competência, capacidade e conhecimentos, para poder estar num comando de um corpo de bombeiros, o tempo que efetivamente, operacionalmente, se conclua que ele tem competência e capacidade para o fazer. E isso, claro que tem que ser revisto e tem que ser analisado à dimensão de também, com a sustentabilidade que terá que ter de uma lei que leve a que e aqui está neste documento, explica mais ou menos essa situação, no sentido de que também seja sujeito a mais tempo de formação, que seja obrigado X em X meses a fazer requalificação para que efetivamente um comandante de bombeiros seja... E são hoje em Portugal, mas entendemos e exigimos que se exija mais para o homem que comanda um teatro de operações, onde podem estar centenas de mulheres e homens, onde podem estar em perigo áreas imensas, onde podem estar em perigo as vidas e os haveres, e portanto é uma estrutura, porque um combate num fogo florestal é uma guerra, uma batalha das mais complexas e mais difíceis que o homem possa ter. Portanto, aqui está as zonas operacionais. Também aqui sugerimos, reitera essa necessidade urgente. Há 25 anos, um senhor general, esquece-me agora o nome dele, onde eu próprio participei, passo a vaidade,
fizemos um projeto para os fogos, para os meios aéreos em Portugal, que chegou a ser candidato a Presidente da República, que era da aviação, pronto, todos nós conhecemos, Galvão de Mel. Fizemos um projeto com financiamentos até externos, onde já falávamos nos meios aéreos, nos Canadair, propunhamos 6 à época. Se os temos vindo comprar, eram muito mais baratos, muito melhores, tínhamos aí, claro que se calhar já tinham que ser outros, mas tínhamos obtido grandes resultados, felizmente que agora vemos aqui já 2 para entrar na próxima. Grupos de reforço, grifes, que são aquelas, e os gruata, há que têm interesse ambos, mas têm que ser articulados, tem que se definir a estratégia do que é o gruata e tem que se tratar do que é o grife. E penso que, em termos de criarmos uma nova estrutura de gruata, se adaptarmos e modernizarmos o grife pode efetivamente fazer melhor. Mas os dois podem coabitar e por aqui depois os senhores Presidentes e os deputados poderão ver o que é que interessa destas nossas máquinas de rastro. Também entendemos que é uma ferramenta importante, mas há que efetivamente as câmaras municipais assumirem o seu papel neste aspecto, ou empresas que efetivamente do setor, agora uma Câmara Municipal vão estar a comprar máquinas se não as tiverem, mas empresas do setor, mas há que se criar uma condição dos seguros, porque muitas vezes as seguradoras não querem segurar as máquinas, porque vão para zonas de risco e elas estão sujeitas a um juro incomportável, nem os empresários podem, nem as câmaras podem, mas há uma coisa que também não podem, é os bombeiros passarem sem elas em momentos críticos extremamente difíceis. Aqui há uma questão que tem estado na ordem do dia, que são as comunicações. O Ciresp, e nós dizemos aqui, temos acompanhado o Ciresp pode ser uma excelente ferramenta. Não foi o Ciresp que esteve na origem das situações que se viveram, nem que tivessem um Ciresp de cada lado e um rádio pendurado por todos os lados, não foi isso que esteve na origem de qualquer, a causa e efeito da morte da bombeira de Carregal de Sal, tem literalmente nada, nem os outros a ver com a comunicação. Claro que este Ciresp tem que ser, é um investimento muito grande, são equipamentos altamente modernos e que nos permitem todas as forças, agentes de proteção civil, falarem entre si, só que tem que haver uma melhor cobertura, tem que haver o problema das baterias que alimentam as antenas, tem que haver efetivamente um conjunto de situações, mas quando estiverem afinados e a funcionar em pleno, é uma boa ferramenta para ajudar a desenvolver a nossa atividade. Está aqui tudo explicado. Rescaldo e vigilância, há situações, como sabem, os bombeiros, enquanto o fogo está a arder, vão até ao limite a apagar o fogo, aquela raiva contra o fogo, mas depois ficam quilómetros e quilómetros e quilómetros de rescaldos por fazer. Temos que criar estruturas para o rescaldo, onde pode entrar o exército, onde podem entrar os desempregados, onde pode entrar efetivamente também outra gente, os sapadores, onde podem entrar os próprios proprietários, porque é uma coisa também que se tem que fazer e sensibilizar. A propriedade do Estado são 5%, ou o que é? O resto é de propriedades privadas. E a proprietário privado tem que saber também qual é o seu papel neste processo. Não podemos deixar desresponsabilizar desta situação. Depois temos aqui uma questão que também pedimos aos senhores deputados, que é o uso do fogo. Claro que tem que se exigir o reconhecimento de competência e utilização das técnicas do fogo como ferramenta de supressão aos elementos de comando dos corpos de bombeiros que tenham formação e credenciação para tal. É só uma estrutura dos GALF que estão a fazer isso. Estes dos GALF são 3 ou 4 equipas e que efetivamente foram os próprios bombeiros que os ensinaram. Porque é que agora, como foi a mesma coisa com os jipes da GNR, como é que foram os bombeiros que lhe deram formação? Porque é que efetivamente não se cria legislação, e já temos preparado um projeto que apresentaremos, nós não temos competência para fazer projeto, mas queremos só colaborar, um projeto legislativo para que muito rapidamente a Escola Nacional de Bombeiros, a autoridade já concordou com isso, a Escola Nacional de Bombeiros já está a arranjar os modelos e os módulos para que isso aconteça, para que ao nível de comando os possam ser credenciados também para poder fazer os chamados contra-fogos, e isso julgo que terá que passar, não sei se passa para a Assembleia da República ou se é uma simples portaria, mas é um decreto-lei, não sei se como é que isso passa. Depois, na segurança, fazemos, e já estamos a fazer, a Liga dos Bombeiros Portugueses vai fazer 4 grandes sessões
sobre a segurança na frente de fogo, com base na análise rigorosa de todos os relatórios que foram feitos, mas felizmente nenhum relatório diz perentoriamente que houve negligência do cidadão ou que efetivamente atitudes de incompetência ou de incapacidade. Mas sabemos que esta questão, em relação como também aos EPIs e equipamentos individuais de proteção individual, que nós, na Liga dos Bombeiros Portugueses, temos uma estrutura que eu exigi, e o termo é mesmo meu, se calhar é prepotência de um presidente, mas chamem o que quiserem. Eu costumo dizer, presidente é presidente, e nesta situação, em relação ao equipamento individual, de uma exigência até ao limite de certificação, mas temos que separar o que é o equipamento do treino e o que é o equipamento para estar no teatro de operações. E esse já foi feito agora um concurso para 50% dos bombeiros, 6 milhões de euros, já estão disponíveis mais 6 milhões de euros, mas houve, na minha opinião, na nossa opinião, uma prática que eu não concordei muito com ela e disse ao Sr. Ministro. Deram isso para serem, porque nós também sabemos, por causa da contratualização, ser através das CIM, por causa das verbas comunitárias, mas a Liga dos Bombeiros Portugueses propunha-se a fazer esse concurso com base nos cadernos de encargos feitos pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, como também foram feitos para a CIM pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, mas não sei se foram cumpridos com o rigor que se exige. E hoje um equipamento de proteção individual é importante para salvar as vidas das pessoas, porque qualquer equipamento que não esteja devidamente certificado ajuda, mas é a morrer e não ajuda a matar e não ajuda, efetivamente, a defender. Senhor Presidente, senhores deputados, há aqui uma questão que eu também os queria sensibilizar, que é o seguro dos bombeiros. Hoje, à morte e invalidez, temos também já um projeto legislativo pronto, que já apresentámos ao Ministro Interno, já apresentámos à autoridade, e que é o seguinte: neste momento são 225 vezes o salário mínimo nacional para morte e invalidez permanente. Nós entendemos e fomos saber quanto é que um autarca tem do seu seguro, que é lá a distâncias do bombeiro, e o homem bombeiro é igual ao homem autarca. E os riscos do homem bombeiro são superiores ao do autarca. E vamos aos polícias, e vamos a toda a gente, e vemos que é como que uma esmola. E nós não estamos a pedir para a morte, que isto é nitidamente pedir para a morte, é quando mora um cidadão, que estas 225 vezes o salário mínimo nacional sejam aumentados, mas separar do salário mínimo nacional a morte e invalidez permanente, serem diferentes, porque a morte ainda tem uma pensão de preço de sangue, portanto a família recebe a indenização e depois recebe todos os meses aquilo que é feito através do Ministério das Finanças, da Segurança Social e da Autoridade Nacional de Proteção Civil. A preço de sangue é definido pelos valores que tinha, que já de compensação do seu dia-a-dia. E porquê queremos separar a morte e invalidez permanente? Porque nunca sabe, a invalidez pode ser 20, 30, 40, 50, 70%, 80% ou 100%, e dão-lhe aquela indenização. Mas todos nós sabemos que um homem nunca sabe quantos anos vai ficar inválido. E aquele dinheiro que muitas vezes lhe dão para pagar a indenização da invalidez não chega para ele alterar a casa, para ter uma cadeira de rodas, para ter 2 ou 3 pessoas a tratar dele. Portanto, temos que separar estes valores, fazer um pequeno aumento. Mas o que está aqui mais, e também lhe dar um subsídio tipo da pensão de sangue. Não pode ser pensão de sangue, mas pode ser um salário, ou salário e meio, ou 2 salários, daquele do SAS, não é? O IAS, que, portanto, com base nisso. Nós estamos a falar em coisas de tanta justiça social, porque não se esqueçam, Sr. Presidente e Srs. Deputados, estas milhares de mulheres e homens, na ordem de 90% que estão nos quartéis de bombeiros, porque hoje isto nos compadece, que o toque da sirene tem que lá estar profissionais e por causa do serviço de saúde, 90% são voluntários. E são de todos os estratos sociais. São pessoas, são mulheres e homens iguais a outras mulheres e aos outros homens, mas têm uma forma de estar na vida que deixam tudo para estar a fazer. Eu acho que o país, eu acho que a pátria deve estar atenta a estas pequenas coisas em relação a tantas coisas que se gastam e que são coisas tão simples que efetivamente são importantes. Depois há esta questão, só há 20 vezes o salário mínimo nacional para pagar internamentos e tratamentos. Só um bombeiro de Lourosa
esteve internado meio ano na Perlada, no Porto, temos uma fatura para pagar 370 mil euros. 370 mil euros. Nós temos um fundo, está aí com a excelência, que apreciem o fundo, porque aqui foram ditas coisas hoje contra o Fundo Social Bombeiro, tem regras de lei bem definidas e é uma parceria com o Governo, portanto são coisas rigorosas, portanto aqui não há aqui efetivamente falhas, há um regulamento e que se cumpre. Mas pretendemos que e a Liga dos Bombeiros Portugueses, na sua proposta, no seu projeto, faz com que se possam aumentar os valores que estou a falar, por exemplo, de 40 para 100 vezes o salário mínimo nacional para tratamentos e internamentos, mas a Liga corta num conjunto de seguros que estão na apólice, que aqueles cortes que faz, em relação aos cadetes, em relação aos quadros de honra, diminui os custos e que não aumentam, porque isto tem que ser uma negociação, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, portanto, o MAI, Liga e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, sei que vem logo a Associação Nacional de Municípios Portugueses, Vossa Excelência, se assim o entender, poder efetivamente ajudar a que, eu já falei com o Secretário-Geral e, portanto, as coisas podem estar bem encaminhadas. Os planos municipais de emergência. Senhor Presidente, senhores deputados, só há cerca de 40% dos planos municipais de emergência aprovados. Em 308 municípios é muito pouco. Há necessidade dos municípios portugueses a aprovarem os seus planos municipais de emergência. Porquê? Porque num teatro de operações, num grande incêndio, aciona o plano de emergência, aciona logo todo um conjunto de estruturas que efetivamente podem, devidamente organizadas, ajudar a resolver muitas das preocupações. Este documento está aí, Sr. Presidente. Gostaria também de deixar uma palavra de algo que tem que ser visto, e é da Assembleia da República, penso eu, em relação uma situação dos 25 corpos de bombeiros municipais que não têm estatuto, não podem ser admitidos mais no Corpo de Bombeiros, estão a envelhecer e não pode haver admissões, não há progressão na carreira desses bombeiros e que isto devia ser entendido como, dentro de uma estrutura de uma Câmara Municipal, um departamento especializado, nomeadamente no Algarve, o meu querido amigo, estive reunido com a AMAL, e eles, os presidentes de câmaras, estão todos... E há situações de... Agora temos aí uns velhos, uns barrigudos, desculpem lá esta minha linguagem, e porque não há possibilidade de admissões, não há possibilidade, estas coisas têm que ser vistas e têm que ser analisadas. Eu quero ver se, não vou ser muito demorado, mas há aqui coisas que eu gostaria de dizer, Senhor Presidente. Os fogos florestais têm graves implicações na vida dos portugueses, nomeadamente nas áreas de perdas de vida e haveres, degradação do território, com grandes implicações também pela situação da erosão, do assoreamento dos rios, das inundações, tudo que está subjacente. A floresta é uma frente de desenvolvimento económico que está desaproveitado. Em termos do meio ambiente, é trágico o que se passa por causa dos incêndios florestais. Tudo isto faz com que o espaço interior se desertifique e não haja investimento nesta área. Há que fazer regressar, se calhar não as pessoas, mas estratégias e projetos à zona onde as pessoas não estão, para rentabilizar essas áreas, porque elas são uma zona de desenvolvimento económico, porque Portugal já conseguiu equilibrar a sua balança de pagamentos do que importava em termos de géneros alimentares com os produtos da floresta. É preciso, efetivamente, entender a floresta como uma riqueza nacional. Aqui há uns anos, já há muitos, o professor Cavaco Silva chamou-lhe o petróleo verde dos portugueses. E eu acho que a floresta é o petróleo verde dos portugueses e temos de ver aquilo que lhe está subjacente. Há que, efetivamente, entender também, isto é através das ZIFs, da implementação das ZIFs, das zonas de associativismo, porque o coletivo deve sobrepor-se ao individual. Há que se fazer, porventura, uma lei expropriante da utilização do solo, porque o indivíduo não pode só por si criar impedimentos de milhares de hectares, centenas de hectares, que podem dar rendimento. Também gostaria de lhes dizer que Portugal e os bombeiros portugueses estão preparados para um combate entre 200 e 250 fogos por dia. Quando há esta loucura, quando se passa para 300 e 400 fogos, não há país nenhum mundo, não há nenhuma estrutura no mundo que efetivamente consiga resolver esse problema. Ora, muito rapidamente, também os corpos de bombeiros querem um reforço estruturante da formação dentro daquele princípio de levar a formação
ao bombeiro, ao quartel, como apoio às OLFs, às unidades locais de formação. Claro, são coisas que não têm custos muito grandes, têm que, efetivamente, muitas vezes não emparedar no raio, desculpem, da portaria, do decreto, daquele gabinete não se meter com o outro, porque muitas vezes falta-lhe o conhecimento do terreno. Isto que a Assembleia da República tem que ver, e que já fez muitas vezes, é extraordinário. Podemos até vir aqui dizer muitas asneiras, mas algumas, no meio delas, há de algumas que os senhores vão deitando-as de fora e aproveitam alguma que os senhores entendam, alguma coisa que porventura esteja bem feito. Já falei na legislação dos quadros do comando e, portanto, essas questões já estão mais ou menos aqui faladas. Senhor Presidente, prevenção da floresta portuguesa. O problema está montante. A floresta portuguesa está completamente abandonada. Já sugerimos isso ao Sr. Ministro da Administração Interna, mas num caso concreto, à Sra. Ministra da Agricultura, a quem lhe propusemos a criação do Observatório Nacional para os Fogos Florestais. O Observatório põe pessoas competentes a falar sobre isto e a definir estratégias, mas com auditados para dar efetivamente resultados práticos. Porque isto vinha, senhores Presidentes, senhores Deputados, Sr. Presidente, há 15 anos houve uma estrutura em Portugal que se chamava CNEF, que era a Comissão Nacional de Especialidade de Fogos Florestais, que reunia um conjunto de experts na matéria e que definiram as estratégias, e o Presidente Maurício, o Sr. Deputado Maurício, está aqui que sabe bem disso, que as infraestruturas das helipistas, das heliportos, dos aeródromos, das balsas de água, das estradas e caminhos, foi tudo feito em parceria, poder central, poder local, que esta Comissão Nacional de Especialidade de Fogos Florestais, que implementava e exigia às chefes de comissões especializadas de fogos florestais que reunissem todos os meses, que fizessem projetos, e não tenham dúvidas que fizeram autênticos milagres. Com pouco dinheiro conseguiu-se fazer muita obra, porque colocava as freguesias a trabalhar, colocava o próprio povo a participar na ajuda, participavam as câmaras municipais, tinham projetos definidos, o que é que se havia de fazer, e fez-se muito mal deste país se não tivessem essas infraestruturas que foram feitas, depois extinguiram-na, porque se calhar incomodava. O poder político, Sr. Presidente e Srs. Deputados, do meu próprio partido e dos outros partidos, degladiava-se o Ministro do Planeamento com o Ministro da Administração Interna a ver quem é que geria o processo. E então a Direção-Geral das Florestas e o Ministério das Florestas boicotava todos os dias a existência desta estrutura. Isto tem que acabar. Estamos num país moderno, num país que sabe que tem que enfrentar as situações e que as tem que resolver. Portanto, também, Sr. Ministro, pôr a funcionar, Sr. Presidente, pôr a funcionar os gabinetes técnicos florestais, pode ser uma alavanca fantástica em relação às CEF reunirem, às CEF fazerem os seus relatórios, porque elas também não são muitas, são 268 no país todo, porque há municípios que não precisam de CEF a funcionar, não têm floresta, e como também não contam a da Madeira e dos Açores. Portanto, são 268, chegámos a atingir 245 em funcionamento. Foi uma coisa extraordinária, super bem coordenada pelo coronel, pronto, que agora não me recordo o nome dele, um homem que... Isto, vamos lá ver, isto não exige grande dinheiro. O primeiro dinheiro para isto foi dado pela celulose, com que eu embirrei, 300 mil contos por ano. Deram 3 anos seguidos. Eu disse, se isto é para continuar pelas celulose, eu vou-me embora, que eu não quero dinheiro da celulose. Entendo que o dinheiro da celulose metido nisto não dignifica o sistema. Depois o governo, os vários governos, começaram com 600 mil contos, chegou a atingir 1.200.000 contos. Mas aquele 1.200.000 contos era como o milagre da Rosa e como o milagre dos pães. Fazia-se infraestruturas por todo o lado. As helipistas, os aeródromos, os heliportos que existem neste momento e que são utilizados, foram todos feitos naquela altura e com aquele dinheiro. As balsas de água, as linhas de corta-fogo, foi tudo. Porque é que não se põe, não se reedita simultaneamente com o Observatório? E o Observatório não é para pagar nada a ninguém. São pessoas que com certeza fazem parte da estrutura, são como sei lá, uns senadores destas coisas que ajudam a resolver o problema. São pessoas que não vão para aqui à procura de nada, mas que se faça efetivamente a andar isso. Senhor Presidente, o cadastro florestal, o cadastro da propriedade florestal não está feito. Sem o cadastro da propriedade florestal nós não podemos avançar. Há que fazer planeamento e ordenamento, mas para fazer planeamento e ordenamento tem que haver emparcelamento.
para haverem pessoalmente, senhores deputados, senhor Presidente, há que efetivamente se é assim, se é este o caminho, se é este o resultado, vamos para diante. Porque há muita floresta abandonada que nem se sabe quem são os donos. Há outras pessoas que vão lá plantar o eucalipto, para lá 12 anos depois para buscar o rendimento. E não querem integrar-se. As ZIF é uma afirmação de liberdade democrática em que os cidadãos, claro, não lhe é imposto, mas tem que se fazer ver de que a riqueza no conjunto, o emparcelamento e a criação de escala lhe dá, efetivamente, mais riqueza e salvaguarda ao património nacional e que o individual não pode sobrepor-se em circunstância alguma ao coletivo. E, portanto, para o emparcelamento, para o mosaico florestal, a aposta nas ZIFs, são situações muito importantes. Senhores deputados, eu vou terminar, Senhor Presidente, senhores deputados. Há o plano de defesa da floresta contra incêndios. Já foram feitos há 15 anos para cá, montes deles. O que é que já foi feito? O que é que não foi feito? Temos que refletir sobre isso. Porque lá contempla muitas coisas que temos que fazer. Em termos de estruturação, de prevenção estrutural, há cerca de 15 anos esta parte parou. Não há prevenção. Houve um senhor ministro que um dia se virou para mim e me disse: "Oh, Sr. Presidente, e tal, já perdemos 30 anos na prevenção da floresta portuguesa." Eu disse: Não, Sr. Ministro da Agricultura, perdemos 60. Foi 30 que não fizemos nada e agora outros 30 para ver se fazemos alguma coisa. E ainda por cima desaproveitam aquilo que havia de bom, porque isso deu alguma polémica. Já falei na central de compras, certificada, do pagamento dos ESINs, a Associação Nacional de Municípios atualizar os seguros e pedia o contributo e o apoio de Vossa Excelência, Senhor Presidente e dos seus deputados, e ia terminar dizendo-vos aqui o seguinte. Foi aqui dito que faltam especialistas nos corpos de bombeiros. Não é verdade. Os especialistas nos corpos de bombeiros são à dimensão daquilo que é a gestão de uma associação humanitária de bombeiros e não são à dimensão de uma gestão de uma estrutura que trabalha 12 horas e descansa 24. E se trabalha 24, descansa 48. E que tem efetivamente o salário com certeza justo, mas que tem regalias que o voluntário efetivamente não tem. Mas mesmo dentro disso, um comandante de bombeiros, também há falhas, com certeza que há, tem os especialistas adequados às necessidades. Portanto, não é verdade que não haja especialista nos corpos de bombeiros porque o comandante de bombeiros não quer. Não é verdade. Os bombeiros aprendem a saber para, efetivamente, quem sabe, quem não sabe, não salva. Há uma consciência coletiva dos bombeiros portugueses, até criaram a sua própria escola. Nós temos uma Escola Nacional de Bombeiros, dos próprios bombeiros, uma parceria entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil e a Liga dos Bombeiros Portugueses, que está hoje a ser adaptada às novas realidades. Aprovámos há 8 dias o seu plano estratégico 2014-2016, que com certeza será sequencial 2016, 2018, 2020, que vai ser o 14-20. E não tenho dúvidas nenhuma que está adaptado às realidades e que está a fazer um esforço tremendo para maior e melhor formação. Formação descentralizada. Formação efetivamente articulada com todas as estruturas. O senhor Presidente, deixei-lhe intencionalmente os 2 documentos para dizer aos senhores deputados, empenhando a nossa honra de que o Fundo de Proteção Social de Bombeiro está a ser rigorosamente gerido. E se a Assembleia da República entender que mande fazer uma auditoria ao Fundo de Proteção Social dos Bombeiros Portugueses. Porque há pessoas que vêm dizer para aqui coisas e que não pode ficar impune. Nós vamos analisar o pormenor as palavras que foram ditas. E não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Se elas tocaram na dignidade e na honra da Liga dos Bombeiros Portugueses, nós iremos acionar perante quem de direito para que a impunidade das pessoas não possa passar assim, lançar para o ar, efetivamente, atropelos a quem efetivamente respeita todos, como também respeitamos participar em todas as reuniões, só que nós temos a nossa própria agenda, não andamos a reboque de ninguém, como aqui quiserem efetivamente, e estamos sempre disponíveis para o diálogo, Sr. Presidente, e vou terminar, Srs. Deputados, para ouvir tudo o que me queiram perguntar, para dizer que estamos sempre disponíveis, para tudo e para todos, para conversarmos de forma a que possamos melhorar as necessidades do setor, e a Assembleia da República pode dispor de nós
sempre quando lhes aprouver, estaremos sempre disponíveis para vir aqui falar com Vossa Excelência e com os senhores deputados. Muito obrigado e peço desculpa pelo tempo que me alonguei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se algum dos seus deputados quer colocar alguma questão. Acho que o Sr. Presidente foi bastante exaustivo. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor. Não, apenas uma palavra, e estando aqui o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, queria, em nome do PSD e em meu nome pessoal também, manifestar a solidariedade para com as vítimas e os familiares das vítimas que faleceram nos acidentes nos últimos anos ao combate aos fogos florestais. Por último, a explanação foi longa e, portanto, dispenso-me de fazer mais alguma questão. Muito obrigado. Muito obrigado. À Liga dos Bombeiros Portugueses e ao Sr. Presidente pelo contributo que nos trouxe, pelos elementos documentais que nos deixou e, naturalmente, que se precisarmos de alguns elementos complementares, com certeza contactaremos. Já percebi que há alguma legislação preparada e, se puderem disponibilizar aquilo que entendam que nos pode ajudar, façam-nos chegar, porque é importante depois para as nossas conclusões e para o nosso trabalho. Assim faremos. Muito obrigado.